Parece que começou. A NATO está a mobilizar tropas urgentemente. É a investida de Putin do continente. Neste momento, comboios de equipamento já estão em movimento. Desenvolvimento incrível dos engenheiros ucranianos. Uma bomba de 100 kg num drone assassino ucraniano, impossível de ser neutralizado por guerra eletrónica. Basta uma entrega e um grupo de assalto russo inteiro simplesmente desaparece. Putin declarou que Kupiansk caiu, mas as forças armadas da Ucrânia responderam-lhe de forma clara. Os planos de Moscou caíram por terra. O funeral do Kremlin à cidade revelou-se prematuro. Os russos, mais uma vez, caem aos montes nos arredores da cidade. O que está a acontecer lá neste momento levou os generais russos ao desespero. Washington está em alvoroço. A Casa Branca foi abalada. Foi divulgado algo mais do que apenas um dossiê secreto. O Reino Unido e a França preparam um desembarque, um armagedão diplomático, a Europa entra em modo tempo de guerra, o Ocidente responde com o golpe que eles esperavam. Sobre tudo isto falaremos a seguir na nossa emissão. Ponto quente. A Europa à beira da Apocalipse. Putin prepara-se para lançar o exército sobre o continente. E os próprios europeus já estão convencidos de que a invasão russa pode começar a qualquer momento. A NATO está urgentemente a concentrar armas e tropas nas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. E as indústrias de defesa europeias estão a reorganizar-se à pressa. A contagem faz-se agora em dias. Veja todos os taus. O perigo vindo do Kremlin está cada vez mais próximo. A União Europeia prepara-se para enfrentar Putin. Nas fronteiras da Rússia e da Bielorrússia, os países da NATO estão a concentrar armamento e tropas. Ao mesmo tempo, os eurodeputados estão a trabalhar seriamente no Schengen militar. Temos de mostrar a Putin que a Europa já não é sinónimo de impotência, nem a democracia de fraqueza. O Schengen está a ser preparado em estreita colaboração com a Aliança do Atlântico Norte. Bruxelas está a tomar medidas decisivas. Entre elas está o plano de modernização do Complexo Industrial de Defesa. A Comissão Europeia anunciou os prazos e apresentou um novo pacote de medidas. Mobilidade militar. Isso permitirá que o exército europeu se desloque rapidamente pela UE sem ter que lidar com burocracia excessiva, especialmente diante de uma possível ameaça da Rússia. Na indústria de defesa, seremos fortes se formos industrialmente independentes, autônomos e muito menos fragmentados. A Ucrânia é um aliado. O país terá acesso à logística de defesa. Iremos expandir os corredores de mobilidade militar na Ucrânia. Isto seria uma garantia de segurança, o que significa que poderíamos prestar apoio mais rapidamente, caso fosse necessário. Em primeiro lugar, é necessário modernizar a infraestrutura, digitalizar os procedimentos e aumentar o financiamento. Uma das principais preocupações para os países da União Europeia continua a ser garantir o transporte rápido de tropas para potenciais zonas de combate. Podemos responder de forma simétrica ou assimétrica a estas ameaças. Temos todo o arsenal de ferramentas à nossa disposição. Neste momento, a ameaça para o Báltico mantém-se. E em caso de uma escalada repentina, por exemplo, o exército francês teria de percorrer cerca de 1.500 km para chegar em auxílio dos aliados. Apesar das unidades ligeiras conseguirem deslocar-se relativamente depressa, o equipamento pesado exige muito mais tempo e preparação. Atualmente, as pontes e as linhas ferroviárias europeias não estão adaptadas para o rápido deslocamento de tanques, soldados e cargas militares. No caso de transporte do oeste para o flanco leste, os tanques podem ficar presos em túneis, na burocracia complicada, e as pontes podem não aguentar a passagem destes veículos. Com base na experiência da guerra da Federação Russa com a Ucrânia, a União Europeia tem dado uma atenção significativa à modernização de infraestruturas críticas. As rotas de transporte serão adaptadas para padrões de dupla utilização, de modo a poderem servir simultaneamente necessidades civis e militares. O Schengen militar desempenha um papel especial no reforço da defesa do flanco leste da Aliança, sobretudo para os países bálticos e para a Polónia. Tudo depende da nossa posição, hein? Se conseguiremos dissuadir o inimigo ou se o vamos encorajar à agressão. Mas nem todos veem o perigo vindo da Rússia ou simplesmente tentam fechar os olhos à realidade, mantendo uma ligação estreita com o ditador do Kremlin, Putin. Estamos a falar de um programa de armamento para o qual teremos de gastar até ao último cêntimo. E isto diz respeito a toda a Europa. Pelas declarações de vários líderes influentes, percebe-se perfeitamente que querem entrar em guerra. A Alemanha ajuda a Ucrânia de todas as formas possíveis, faz tudo ao seu alcance para equipar as forças armadas ucranianas com sistemas de mísseis de longo alcance, bem como para organizar a produção conjunta no nosso território. Há já vários meses que trabalhamos intensamente com o governo ucraniano na implementação de projetos de armamento de longo alcance. O exército ucraniano está a ser equipado com esses sistemas. Acordámos não discutir os detalhes publicamente.
Como consideramos que a parte russa não deve estar informada sobre o grau do nosso apoio militar, só posso dizer que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para equipar o exército ucraniano com sistemas de armamento com o alcance necessário. E o número desses sistemas irá aumentar nas próximas semanas e meses, se for necessário, até à produção desse armamento na própria Ucrânia. O orçamento militar da União Europeia está previsto aumentar para mais de 17 mil milhões de euros. No total, para modernizar pontes e túneis e para colocar totalmente em funcionamento 4 corredores para fins militares na União Europeia, são necessários pelo menos 100 mil milhões de euros. Não se pode confiar nas palavras de Putin, tendo em conta a experiência da Ucrânia. Não é preciso inventar nada, nem formar uma opinião sobre a Rússia com base nessas invenções. Não é preciso criar uma imagem da Rússia como inimiga. Inventaram agora que a Rússia quer atacar a NATO. Vocês enlouqueceram de vez ou quê? São mesmo burros, como esta mesa. Quem é que inventou isso? Isto é um disparate, perfeitamente. É um completo absurdo. Enquanto o ditador anda a enganar os jornalistas, os eurodeputados apelam a exercícios conjuntos regulares. E testes de carga. Eles querem que a União Europeia siga o exemplo da OTAN e tenha forças de reação rápida para responder prontamente à agressão do Kremlin. Os russos estão preocupados. Um drone assassino ucraniano carrega uma bomba aérea de 100 quilos. E isso é um verdadeiro inferno para os russos. Um golpe direto no coração dos ocupantes. Basta uma dessas encomendas para mandar um grupo inteiro de inimigos para o espaço. Todos os detalhes a seguir. O pior pesadelo da Federação Russa, ou melhor, o motivo pelo qual não conseguem dormir, o novo drone de ataque ucraniano FP2. O FP2 é utilizado para atacar a retaguarda dos russos. Além disso, pode transportar uma bomba aérea adaptada como ogiva. E o drone FP2 foi concebido precisamente para ataques como a ogiva, de penetração projetada especificamente para maximizar o impacto em alvos fortificados. Não é frágil como os drones normais, pelo contrário, é robusto e resistente. Como a ogiva, utiliza uma bomba FAP-100 de 100 kg com a parte traseira removida, o que permite uma maior eficiência na penetração de estruturas reforçadas. Este desenho inovador garante que o drone seja capaz de cumprir missões complexas com maior eficácia e segurança. Ou seja, este drone pode atingir alvos de forma bastante eficaz, porque a FAP-100 é, por exemplo, a principal bomba da época da Segunda Guerra Mundial, a bomba mais produzida em massa. E ao mesmo tempo pode atingir alvos com alta precisão. A informação sobre a utilização destes drones é confirmada tanto pelos ocupantes como pelos próprios militares ucranianos, que mostram a sua atuação contra o inimigo nas vastas áreas do Donbass. A marcação OFAP indica o caráter fragmentário e explosivo da munição, destinada a atingir alvos desprotegidos e pouco protegidos. O FP2 pode atacar tanto alvos estacionários como, em alguns casos, alvos móveis. E isto é um ponto muito importante, porque, por exemplo, é possível atingir as mesmas plataformas de lançamento Iskander quando estas se deslocam para as posições. A empresa ucraniana Firepoint apresentou o drone de ataque FP2 na classe Middle Strike. Ele repete o design do drone de longo alcance afepão, sendo utilizado para atingir alvos na retaguarda do exército russo. Isto é, por assim dizer, uma modernização do drone de longo alcance FP1, cuja autonomia chega aos 1.400 km. Já o FP2 manteve o mesmo design, mas tem um tamanho menor, aparentemente também uma envergadura de asa mais curta. E seu alcance é limitado a 200 km. A maior parte dos armazéns e centros logísticos do exército e da linha de frente estão localizados aqui. Portanto, essa área afetada é muito importante. Os fabricantes oferecem o sistema tanto com um lançador fixo clássico, quanto em uma versão móvel para implantação rápida, disfarçada de caminhão militar padrão. Pode-se aproximar o máximo possível até uns 10 km da linha da frente, lançar rapidamente e sair depressa da zona de perigo. Salienta-se que o relativo baixo custo e a acessibilidade dos drones, combinados com uma ogiva pesada, permitem à Ucrânia compensar, em certa medida, a falta de armamento de mísseis de alta precisão. O FP2 pode ser considerado uma munição de alta precisão. Porquê? É-lhe instalada uma câmara. Na zona, digamos, a uns 10 km da linha da frente, é colocado um retransmissor.
Este drone voa como um FPV, ou seja, tem uma câmera a bordo. Ataca o alvo de forma precisa. Ou seja, o operador vê o alvo antes de o atingir. Os peritos chamam a atenção para o facto de, devido à baixa altitude de voo e ao seu grande número, os drones conseguirem contornar e saturar os sistemas de defesa antiaérea do exército russo, o que, em certas situações, pode ter um efeito melhor do que os ataques dos complexos de mísseis HIMARS. Chassi VR, que o Kremlin já se passou a enterrar nos seus contos propagandísticos, na verdade mantém-se firme graças ao punho de ferro dos soldados ucranianos. Vejam o que está a acontecer neste momento, que combates decorrem à volta da cidade e porquê que os planos de Moscovo voltam a ir por água abaixo. Mais uma mentira da propaganda russa apanhou os russos na armadilha das suas próprias declarações. Não posso mostrar os sinais apropriados, nem pronunciar certas palavras em direto. Mas percebo que hoje é preciso, mais uma vez, mandar o Putin pelo mesmo caminho do navio russo. Pelos vistos, a liderança máxima da Federação Russa esqueceu-se de tomar os comprimidos certos. Eles imaginaram que as suas tropas bloquearam 15 batalhões das Forças Armadas da Ucrânia e que controlam totalmente Kupiansk, na região de Kharkiv. Foi sobre isto que o chamado chefe do Estado-Maior, Gerasimov, informou durante a visita do Bunkernov a um dos postos do comando do Agrupamento Oeste. A unidade do Agrupamento Oeste libertou a cidade de Kupiansk e continua a destruir as formações das Forças Armadas da Ucrânia, cercadas na margem esquerda do rio Oskol. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia desmentiu a declaração do Kremlin, explicando que na cidade e nos arredores continuam a decorrer operações de contra-sabotagem e ações especiais para localizar e eliminar grupos de reconhecimento e sabotagem do inimigo. Até o dia de hoje, os ocupantes russos estão apenas nos arredores. As coisas para eles lá estão a correr muito mal. Não vou dizer que a situação lá é fácil e que hoje, portanto, é simplesmente cor-de-rosa. Não, hoje as forças de defesa lá estão a fazer um grande esforço para levar a cabo as ações necessárias e bloquear o inimigo, não lhe dando a oportunidade de continuar a infiltrar-se e, na verdade, expulsá-lo das posições táticas que os russos conseguiram conquistar anteriormente. E isso vai acontecendo aos poucos. Estamos a empurrar o inimigo para fora de Kupiansk. A liderança russa faz estas declarações de propósito. Em primeiro lugar, tentam mostrar aos russos que supostamente têm conquistas na Ucrânia para justificar as suas perdas. A economia deles está aí para o inferno, mas querem provar que está tudo a correr conforme o plano. Quem diz isto é Yuri Fedorenko, comandante do 429º Regimento Independente de Sistemas Não Tripulados Achilles. O segundo objetivo do Kremlin é pressionar os ucranianos. Declarações semelhantes entram no espaço informativo da Ucrânia. E são precisamente os ucranianos que podem ser induzidos em erro se não analisarem a informação. O terceiro objetivo é influenciar Donald Trump, que não percebe os detalhes. Ainda no Alasca, Putin convenceu Trump de que iria conquistar todo o Donbass e Kupiansk. Por isso, agora o Kremlin faz passar desejos por realidade. A direção de Kupiansk continua a ser um ponto complicado no mapa da Ucrânia. Na própria cidade, as forças de defesa conseguiram travar as unidades ofensivas do inimigo e impor-lhe combates urbanos intensos. O inimigo sofre enormes perdas e não consegue avançar além da periferia, enquanto as tropas ucranianas continuam gradualmente, de forma paulatina, pouco a pouco. Etapa. Passo a passo, de maneira gradual e meticulosa, quarteirão por quarteirão, sem pressa e com muita cautela, expulsem os ocupantes de volta para sua terra natal, de onde vieram originalmente. Este processo de expulsão deve ser realizado de forma sistemática, organizada e persistente, sem deixar brechas para retorno. Isso leva à acumulação de forças e, consequentemente, resulta em novas tentativas de assumir o controle total da logística, bem como da localização estratégica das forças de defesa ucranianas que continuam resistindo bravamente. Além disso, os ocupantes utilizam a tática dos chamados bandeiras abóboras, ou seja, quando um grupo de 2 ou 3 pessoas corre para uma determinada zona de Kupiansk, que se encontra na zona cinzenta, ou seja, território não controlado por nenhum dos lados, eles astalham a bandeira tricolor russa. Todos registram isso e apresentam como se fossem dados de controle objetivo, ou seja, como se fossem informações verificadas e imparciais, recolhidas de forma rigorosa. Alegam, com base nesses dados, que as tropas da ocupação russa já controlam diretamente esses bairros de Kupiansk, uma cidade localizada na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, onde têm ocorrido combates intensos e mudanças frequentes de controle ao longo do conflito.
Neste momento, qual fica a principal tarefa de ambos os lados é cortar ou dificultar ao máximo a logística. E apesar de toda a complexidade da situação, incluindo as condições meteorológicas e a falta de pessoal, os defensores ucranianos lidam com isso de forma magistral. Instalou um escândalo. Steve Witkoff instruiu pessoalmente Putin sobre como pedir a Trump a paz em condições favoráveis ao Kremlin. Altos funcionários dos UA e da Rússia foram secretamente escutados e depois todo o material comprometedor foi parar na imprensa com detalhes que já estão a abalar a Casa Branca. Agora, há uma questão principal. Isto vai arruinar as negociações de paz entre Kiev e Moscovo ou vai mudar completamente o seu rumo? Vejam só. O enviado especial de Donald Trump, Witkoff, é um diplomata extremamente pró-russo. Já há muito que corriam rumores de que Steve gostava de Moscovo, onde comia cheburek ao pequeno almoço com todo o prazer. Mas agora a Bloomberg publicou a transcrição da conversa entre Witkoff e o conselheiro de Putin, Ushakov, que teve lugar a 14 de outubro. O americano sugeriu diretamente ao lado russo que se adiantasse à Ucrânia e falasse com Trump antes do seu encontro com Volodymyr Zelensky. O amigo de Donald sugeriu aos russos quais as palavras certas para conquistar o coração do presidente americano. Witkoff joga completamente do lado da Rússia, propõe estratégias e os seus serviços, adaptando-se ao máximo à Rússia. E à volta de Trump, ele constrói castelos de sentido muito peculiares e fantasiosos contra a Ucrânia. Agora, isto tornou-se do conhecimento público. Este vazamento é um dos maiores escândalos no círculo de Donald durante o seu segundo regresso ao Salão Oval. Os especialistas políticos ficam surpreendidos com a forma como os russos manipulam os americanos. Na conversa telefónica, quem parece um verdadeiro profissional é o Ushakov, que conta ao Witkoff sem qualquer problema que a Rússia, para agradar a Trump e valorizar os seus esforços de paz, até recusou organizar a cimeira russo-árabe. Mas isto é uma mentira, porque foram precisamente os líderes dos países árabes que se recusaram a ir a Moscovo, pois passaram a dar prioridade a Trump e só depois a Putin. O Ushakov apresenta calmamente a derrota da diplomacia russa ao inexperiente Witkoff como um gesto de boa vontade por parte do Kremlin. E há muitos episódios deste tipo nestas conversas. Uma fuga de informação tão sensacional deveria ter provocado mudanças de pessoal à volta de Trump. Mas o presidente americano surpreendeu o jornalista com a sua aparente indiferença. Todos os métodos são válidos, disse Trump, só para agradar, a mentir. Isto é uma coisa normal, percebes? Ele precisa de vender isto à Ucrânia, ele precisa de vender a Ucrânia à Rússia. É exatamente isso que ele faz, aquele que faz negócios. No meio do escândalo, Trump enviou Witkoff para negociações em Moscovo e o seu novo representante Driscoll de volta para contactos com o lado ucraniano. Segundo Donald, já não há prazo para o Zelensky assinar o acordo quadro. Mas, segundo os analistas, os IA continuam a pressionar Kiev. O 47º presidente dos Estados Unidos não se importa de se encontrar com Zelensky, mas só depois de ele assinar o documento necessário. Entretanto, os meios de comunicação afirmam que os diplomatas ucranianos conseguiram rejeitar e reformular pelo menos 3 pontos do documento, redigido e traduzido por Dmitry Witkoff. E Daniel Driscoll, durante a sua primeira visita à capital ucraniana, garantiu aos militares ucranianos que eles, sem dúvida, sofreriam uma derrota. Mesmo que os 28 pontos russos tivessem permanecido completamente e absolutamente inalterados em nenhum momento. Porque o objetivo deste plano não é congelar a guerra russo-ucraniana, nem parar a guerra russo-ucraniana. O objetivo deste plano, que foi escrito pelos russos, é ganhar tempo e impedir que Trump imponha agora ainda mais sanções contra a chamada Federação Russa. A Casa Branca já teme que o Kremlin abandone completamente o plano de paz atualizado. Agora será interessante ver como terminará a visita de Stephen Witkoff à Pedra Branca. Sobre o que eles se apoiarão e que prêmios entregarão aos seus apoiadores da comitiva de Trump. Choque e pânico em Moscou. A Grã-Bretanha e a França estão preparando uma força de desembarque para a Ucrânia. A Europa está entrando em estado de guerra. Armagedão diplomático. O Kremlin ultrapassou o ponto de não retorno. E o Ocidente responde com um golpe que Moscou não esperava nem em seus piores pesadelos. Todos os detalhes a mais. O Reino Unido e a França estão preparando tropas para um possível destacamento na Ucrânia. E tudo isto acontece precisamente no momento em que os EUA promovem o seu próprio plano de paz. Um documento com 28 pontos, onde um dos elementos-chave exige explicitamente: não deve haver tropas da NATO no território da Ucrânia. Nós, europeus, sempre apoiamos uma paz duradoura e justa e saudamos todos os esforços para alcançar.
Claro que, para que qualquer plano funcione, são necessários os ucranianos e os europeus. Portanto, isto é absolutamente claro. Também devemos compreender que, nesta guerra, há um agressor e uma vítima. Por isso, não ouvimos falar de quaisquer concessões por parte da Rússia. Quero dizer, se a Rússia realmente quisesse a paz, já poderia ter aceitado um cessar-fogo incondicional há algum tempo. Neste momento, voltamos a assistir a bombardeamentos de civis. O Reino Unido, segundo escreve a Bloomberg, já identificou unidades militares específicas que podem ser enviadas rapidamente para a Ucrânia. O ministro da Defesa, John Gilley, afirmou que Londres atualizou os planos para enviar tropas para a Ucrânia no âmbito de uma coligação de voluntários que envolve cerca de 30 países liderados pelo Reino Unido e pela França. Nós realizamos reconhecimento na Ucrânia, por isso sabemos que unidades serão utilizadas, como serão destacadas e que tarefas poderão desempenhar. Os planos serão coordenados com os outros membros da coligação, dependendo das necessidades da Ucrânia, no contexto de qualquer acordo de paz. Na verdade, Londres está a formar a estrutura da futura presença, aquela mesma que deverá entrar em vigor imediatamente após um possível acordo de paz. O Reino Unido já está a destinar mais de 100 milhões de libras para estes fins, o que equivale a cerca de 130 milhões de dólares. O dinheiro destina-se às despesas iniciais para o envio das tropas. Há contactos constantes entre a Ucrânia e os parceiros relativamente às necessidades e à situação. Este é um dos canais que se entende ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao nível de vários departamentos e de vários grupos de coordenação que foram criados entre a Ucrânia e os parceiros. Esta informação é transmitida às avaliações ucranianas. Por outro lado, os parceiros têm contactos diretos com organizações da sociedade civil na Ucrânia, através de organizações doadoras, através de uma série de contactos das embaixadas e, consequentemente, recebem avaliações tanto dos meios de comunicação social, como das regiões, das províncias, dos presidentes de Câmara, das autarquias locais, dos ativistas locais, também sobre a situação que está a acontecer e sobre as necessidades. O terceiro ponto é que os serviços de informações e os centros de análise também estão a trabalhar. Por isso, pode-se afirmar com toda a certeza e responsabilidade que os parceiros compreendem perfeitamente a situação e as necessidades existentes. Os planos incluem o posicionamento de contingentes longe da linha da frente e a continuação da formação das unidades ucranianas, tanto no Reino Unido como diretamente na Ucrânia. Após a assinatura do acordo de paz, deverá começar a funcionar em Kiev um centro de coordenação sob a liderança de um oficial britânico de 2 estrelas. As suas tarefas incluem logística, rearmamento, formação, reconstrução das forças terrestres ucranianas, bem como garantir a segurança aérea necessária para a retoma das ligações aéreas internacionais. Um bloco separado prevê a expansão do agrupamento naval do Mar Negro, composta pela Turquia, Romênia e Bulgária. Desminagem, segurança das rotas marítimas e retoma das exportações por via marítima. Estes elementos, segundo o plano de Londres, deverão tornar-se fundamentais para o período pós-guerra. Se houver algum destacamento no continente, os comboios britânicos serão posicionados longe da zona de conflito. Obviamente estamos falando do oeste da Ucrânia, onde se encontra atualmente. Aliás, segundo minhas informações, sabemos que existe um número considerável de instrutores militares americanos que ensinam, entre outras coisas, logística e tudo mais. Assim sendo, também estamos falando de instrutores. Porque não há absolutamente nenhuma esperança de que tropas estrangeiras sejam posicionadas ao longo da linha de contacto caso o processo de paz seja iniciado. Ou seja, estamos falando de algo que ainda está em andamento, um processo que não foi completamente finalizado ou concluído até o momento. Só é totalmente possível falar de maneira concreta e definitiva em substituir, por exemplo, instrutores e militares americanos por instrutores e militares ingleses, considerando todas as implicações e etapas envolvidas nesse tipo de transição. Neste momento, a Ucrânia e seus parceiros europeus enfrentam uma escolha difícil. Por um lado, há a necessidade de garantir garantias de segurança fiáveis e manter a estabilidade após um possível acordo. Por outro lado, existe o risco de ultrapassar os limites do plano americano, provocando assim uma nova vaga de pressão por parte da Rússia. Ou até mesmo minar toda a arquitetura do futuro acordo de paz. Putin está a ativar o modo de emergência para os russos. Antes já havia pouco dinheiro, agora não vai haver nenhum. A Rússia está no topo mundial do roubo ao povo. Um golpe nas carteiras dos russos. Milhares de milhões serão roubados dos bolsos. Vejam todos os pais. Está a ser preparada mais uma reforma fiscal na Rússia. E o seu principal objetivo já foi definido. É preciso mais dinheiro para o orçamento. E, como não há de onde tirar, quem vai ter de pagar é a população. O dinheiro vai ser destinado à defesa e à segurança. Ou seja, traduzindo do burocratês para russo comum.
a guerra e a luta contra a dissidência. O governo aprovou um aumento do IVA para 22%, medida que deverá arrecadar mais de 1 trilhão de rublos para os cofres públicos no primeiro ano. A formulação soa bem, otimização da carga tributária. Na realidade, há um aumento no custo de quase tudo que os cidadãos compram. Batata, isso é simplesmente um desastre. Não me permito mais comprar repolho extra. E agora a batata, isso é mesmo um problema. O frango, pai, isso então é de filme, só visto. O frango já tá caro, e nem falo do peru. E o peixe então já vai nos 500 e pra cima. Eu indigno-me com a batata. Por que a batata tá tão cara? A Rússia entra em 2026 numa situação em que os rendimentos reais da população caem pelo 5º ano consecutivo e o nível de pobreza só aumenta. Cada vez mais famílias russas reclamam que não têm dinheiro suficiente nem para comprar os alimentos mais básicos. Se não fossem as crianças, eu teria morrido de fome. Para ser honesto. Eles não vão deixar você fazer nada. Qualquer um que ousar abrir a boca será imediatamente silenciado. Como é que o nosso governo faz isso? As autoridades estão tentando provar que os chamados bens socialmente significativos não ficarão mais caros. No entanto, na economia russa não existem segmentos isolados. Se aumentam os impostos para as empresas e serviços, a logística, a embalagem, o arrendamento e o equipamento também ficam mais caros. Isto reflete-se nos preços finais, até mesmo daqueles que deveriam permanecer estáveis. Isto, infelizmente, vai ter impacto, claro. O IVA é, na verdade, um imposto sobre a pobreza. São as avós que o pagam, enquanto as corporações o recuperam. O negócio também está sob pressão, especialmente as pequenas e médias empresas. Em primeiro lugar, o limite para obter benefícios fiscais do próprio IVA é reduzido em 6 vezes. Em segundo lugar, todas as empresas do setor, exceto aquelas que operam em áreas consideradas prioritárias pelo Estado, perdem as taxas reduzidas nas contribuições para os fundos sociais. A rentabilidade das pequenas empresas já é baixa e o aumento do IVA será mais um fator de risco. Para alguns, será útil. Aqueles que conseguirem vão repassar os custos para os consumidores. Os que não conseguirem vão sair do mercado. O novo conjunto de alterações afeta de forma sensível, para não dizer mais, as pequenas e médias empresas, que vão perder uma série de benefícios que estão em vigor neste momento. A fatia das despesas militares no orçamento atingiu valores recorde e cada novo mês exige mais recursos. Os economistas alertam que, neste cenário, até ao final de 2026 o país pode enfrentar simultaneamente uma inflação elevada e uma diminuição dos rendimentos. Para a população, isto significa um empobrecimento ainda maior. Para a economia, a ausência de desenvolvimento. O mais engraçado é que os funcionários ainda afirmam que as alterações apresentadas ao governo vão beneficiar a economia, pois irão permitir dar ao Banco da Rússia a possibilidade de baixar a taxa de juros de referência. Antes de mais, esperar que qualquer aumento de impostos possa, em princípio, colocar a economia numa trajetória de crescimento mais elevada é simplesmente absurdo. A ironia é que o aumento do IVA é apresentado como uma medida necessária, mas para quem já vive há muito tempo no limiar da pobreza, isto é apenas mais uma confirmação. O sistema estatal está organizado de tal forma que os mais vulneráveis acabam por ser os principais financiadores do orçamento. É tudo por agora, mas mais notícias quentes da frente podem ser vistas já na próxima edição.